Beleza, vamos lá então. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliandro, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks, e a ideia hoje é a gente falar sobre Unity Catalog e como que a governança ela é otimizada com a inteligência artificial e também como que nós governamos a inteligência artificial. Então nós vamos ver esses dois pontos, né? Tenho certeza que todo mundo aqui de alguma forma tem alguma demanda relacionada com inteligência artificial hoje. E para confirmar isso, eu queria que vocês mandassem um joinha aí quem tem alguma demanda de inteligência artificial. A gente já testa se as reações estão funcionando aqui também. Chuva de joinha. Muita gente com demanda de inteligência artificial, Hitner. É isso. Alguns avisos aqui então, tá? Antes da gente começar. O webinar ele vai ser gravado, depois nós disponibilizamos isso no para vocês, vai ficar também no nosso canal no YouTube. O microfone de vocês vai ficar mutado durante toda a sessão. Existe uma sessão de perguntas e respostas aqui de Q&A. Usem essa sessão para fazer as perguntas que a gente consegue controlar melhor aqui e responder todos vocês. Beleza? Então, o Daniel Baraldi ele está conosco aqui também, nosso Senior Solution Engineer. Ele vai estar ajudando vocês com as dúvidas no chat. Então, fiquem à vontade para postá-las ali. Temos o botãozinho de reação, que nós já fizemos um teste agora aqui e vimos que está funcionando. Então, essa é a forma de interagir conosco aqui, tá? Então, a gente mostrou alguma coisa que vocês gostaram? Mande um joinha, mande um coraçãozinho, façam festa ali com foguete. Fiquem à vontade aí para interagir dessa forma, que assim a gente sabe que o conteúdo está sendo relevante para vocês. Beleza? Um outro aviso importante aqui também. Data Nine World Tour, São Paulo. Contatem seus executivos de conta, o time que atende vocês aqui na Databricks, para vocês verem aí como proceder com a inscrição para participar do Data Nine World Tour. É um evento muito legal, gigantesco. Nós pegamos o que acontece no Data Nine Summit, que acontece lá no DICE, que acontece em São Francisco. Pegamos as novidades de lá, damos o que a gente chama de tropicalizada aqui para deixar mais amarrado na nossa cultura aqui do Brasil, né? E fazemos algumas apresentações, trazemos alguns cases que são extremamente interessantes aí. Então fiquem à vontade para contatar seu time Databricks para ver como proceder aí com o cadastro. Beleza? E a gente vai, inclusive, aprofundar em algumas coisas que a gente vai mostrar aqui hoje. No Data AI World Tour, a gente vai mostrar exemplos ainda mais profundos ou aplicados para a empresa, porque aqui também não vai dar tempo de cobrir tudo. Para quem estiver longe, pessoal, o Data AI World Tour vai ser gravado, mas ele vai ficar disponível só mais tarde, tá? Não vai ser live, a transmissão dele, então daria para assistir as palestras depois, mas nossa preferência seria encontrar vocês pessoalmente mesmo. Bom, pessoal, então hoje aqui com vocês estará eu e o meu colega Marcelo Hiltner. Nesse QR Code, vocês serão direcionados diretamente para o nosso LinkedIn, onde vocês podem se conectar conosco aí. Normalmente nós postamos algumas novidades, algumas coisas legais aí sobre Databricks, então fiquem à vontade para nos adicionar e nos seguir aí nas redes para ficarem sempre atentos com as novidades da plataforma. Boa. E aí a pergunta que mais surge, né, Júlia, que vários clientes perguntam assim para a gente pô, tô querendo começar em governança de dados, mas eu não sei nem direito o que que é isso, assim, por onde começa, cobre tudo, o que que está incluso em governança de dados. E eu queria ouvir um pouco de você, como que você enxerga essa questão de governança de dados e como que isso se relaciona com a plataforma Databricks. Legal, boa, Richner. A governança de dados ela é um conjunto de políticas, processos e práticas que permite com que a gente tenha segurança em cima dos nossos dados, que nós consigamos cuidar de todo o ciclo de vida dos dados, dando garantia de que aquele dado é um dado fidedigno, que eu posso confiar naquele dado para uma tomada de decisão, que aquele dado vai estar bem guardado, que quem não pode ter acesso não vai ter acesso àquele dado. Enfim, todo o que tange ali as informações que ficam nesse ambiente analítico, né? E para isso nós temos alguns pilares, né? Como a catalogação de dados, que visa ajudar na democratização de acesso à informação, porque imagina eu ter uma tabela com algumas colunas que eu não sei o que que significa aquilo, eu não sei o que significa aquela tabela, eu preciso entender esses dados para que eu consiga consumir esses dados, né?
Então, a catalogação é algo super importante dentro da governança de dados, né? E dentro da plataforma, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Essa catalogação, ela é feita pela inteligência artificial. Então, esse é um dos principais motivos aqui também da gente falar, né, da governança de dados potencializada com IA. Porque, normalmente, quando nós precisamos catalogar os dados fora de uma solução como Databricks, é muito trabalhoso manter isso atualizado e gerar essas descrições. E o que acaba acontecendo é que isso cai em desuso, o pessoal acaba não fazendo. Eu já vi muito por aí, Hiltner, não sei se você já viu também, a catalogação de dados feita numa planilha do Excel, que fica desatualizado no segundo dia depois da implementação, normalmente. Sim, bastante. Esse é um caso que a gente pega bastante aqui. Então, a catalogação é um ponto bem importante. Nós temos a classificação dos dados também. Então, uma coisa é eu falar o que é aquele dado, outra coisa é eu classificar ele. O que seria essa classificação? Imagina que dentro da minha tabela eu tenho o meu CPF lá. Essa é uma informação que é uma informação sensível. Então, colocar uma tag nela como PII, né? Então, isso é algo importante, eu ter uma classificação dessas informações. O que é uma informação que pode ser, que eu posso ter menos restrições de acesso nela, o que eu tenho que ter mais restrições de acesso, né? Então, tudo isso é bem importante. Outro ponto que é super importante também é eu ter uma auditoria, saber quem fez o que dentro do meu ambiente. Então, se uma tabela foi acessada, alguém fez um select, alguém fez um update, alguém deletou, dropou uma tabela, tudo isso eu preciso saber. Então, eu preciso de uma auditoria completa de tudo que aconteceu dentro desse meu ambiente analítico. E uma vez que eu tenho a minha catalogação, eu também preciso possibilitar o Data Discovery. Então, não adianta eu ter uma catalogação onde eu não posso pesquisar, né? Então, eu tenho que ter uma busca muito inteligente, de novo, utilizando a inteligência artificial para fazer uma busca semântica em cima desses meus metadados e possibilitar com que toda a organização, toda a empresa encontre as informações quando precisa. Então, o Data Discovery é muito importante também. Outro ponto que está junto aqui na governança que nós precisamos tomar cuidado é a parte de colaboração. Então, imagina que eu tenho um parceiro de negócio, outra empresa. Eu quero compartilhar os meus dados de uma forma simples e segura com eles. Então, eu preciso pensar na forma como eu vou fazer o compartilhamento desses dados também. Outro ponto muito importante que nos ajuda principalmente numa análise de impacto, né? Eu ter a linhagem dos meus dados. Eu saber de onde meu dado está vindo, para onde meu dado está indo. Além de nos dar a visão de qual que é a origem daquela informação, permite que também que quando eu faça uma alteração em alguma das minhas tabelas, vou lá, vou tirar uma coluna, por exemplo, o que que eu vou impactar tirando essa coluna? Então, para ter esse tipo de análise, a linhagem de dados ela é muito importante. E é algo que nós temos automaticamente criada também dentro da plataforma Databricks. Bom, a segurança dos dados nem precisa se falar, né? Eu tenho que garantir que só quem tem acesso a uma determinada informação realmente vai ter acesso àquela informação. Não posso deixar tudo aberto para todo mundo, né? Então, quanto mais granular for a minha segurança, melhor. Dentro do Unity Catalog, nós temos segurança a nível de linha e a nível de coluna, por exemplo, que nós chamamos de Row Level Security ou Column Level Security, onde nós conseguimos mascarar as informações para que, se eu falar assim, o Hiltner não pode ver esse CPF aqui, eu vou lá e para o Hiltner eu coloco um mascaramento naquela informação. Para outra pessoa que pode ver essa informação, o dado aparece aberto. Então, isso é uma segurança a nível de coluna. Ou eu posso dizer assim, o que é muito comum no setor de vendas normalmente, onde um vendedor não pode ter acesso aos números do outro vendedor, questão de atingimento de cota e tal. Então, eu preciso restringir a nível de linhas. Eu preciso garantir que o Hiltner só veja as informações de vendas que ele fez, né? Então, eu preciso filtrar essas linhas automaticamente. Todo esse tipo de segurança, seja a nível de linha, a nível de coluna, também temos nativamente dentro do Unity Catalog, que é a nossa solução de governança dentro do Databricks. E também, né, tudo isso só vai funcionar se o meu dado tiver qualidade. Não adianta eu tomar todo esse cuidado no final das contas eu não ter qualidade em cima dos meus dados. Meu dado está nulo, a informação está incorreta, então tudo isso eu preciso garantir que esteja ok também para minha plataforma de dados realmente ganhar relevância, ganhar confiança dos usuários dentro da companhia e todo mundo realmente utilize a plataforma, né? Então eu preciso ter qualidade de dados. E para isso eu também preciso de processos, de políticas e de ferramentas para que eu tenha essa qualidade de dados, né? E tudo isso a gente encontra dentro do Databricks. Mas e como que a plataforma em si, né? A Data Intelligence Platform, que é como nós nomeamos aqui a plataforma Databricks, como que ela nos ajuda a tornar isso mais simples, né? Quando nós olhamos para os nossos principais concorrentes aí no mercado, né? Basicamente AWS, Azure e GCP,
Para fazer o que nós fazemos dentro da plataforma Databricks, nós precisamos de inúmeras ferramentas para cumprir essa missão. Então, vocês viram quantas coisas eu preciso cuidar dentro do tema governança, né? Estou pegando só um pedaço de tudo que abrange o mundo dos dados, estou pegando só um dos pilares ali que é a governança. Nós explodimos governança, entendemos que tem um monte de requisitos, vários pontos para eu tomar cuidado ali dentro da minha governança, né? Agora, tu imagina tu implementar tudo aquilo num ambiente onde tu tem, nesse caso que eu estou mostrando para vocês aqui, 3, 6, 9 soluções, cada uma com seu modelo de governança, né? Então isso fica muito complexo, muito complicado. Eu preciso dar acesso lá no meu processo de ingestão de dados, eu preciso dar acesso na minha base de dados, preciso dar acesso lá na parte de machine learning, cada um com sua interface num local diferente. É muito fácil da gente se perder nesse meio do caminho e não conseguir ter uma governança 100%, né? Por causa dessa complexidade quando eu tenho muitas ferramentas. Então, como que a Databricks, pode avançar, por favor, Judith? Como que a Databricks simplifica tudo isso, né? Nós somos os criadores do conceito de Lakehouse, que uniu o melhor dos dois mundos, o melhor do Data Warehouse e o melhor do Data Lake. Nós servimos isso dentro de uma plataforma unificada. E com uma solução, tu vai entregar tudo que tu precisa em termos de dados e inteligência artificial ponta a ponta. Tu não precisa ter inúmeras ferramentas. O Unity Catalog, que é a nossa camada de governança dentro dessa plataforma, e é o nosso principal foco da conversa aqui hoje, ele é a única solução que existe hoje no mercado com a capacidade de dar a governança de dados estruturados e não estruturados, modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial generativa, toda essa governança no mesmo local, com a mesma experiência visual, com o mesmo UI, né? Com a mesma experiência de uso ali, então simplificando muito todo esse processo. Beleza? E é assim que a gente simplifica esse tópico de governança, né? Além de entregar esse conjunto completo de ferramentas com o Unity Catalog, está tudo no mesmo local. Tu não precisa fazer essa gestão de uma maneira separada em diversas ferramentas. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, Hiltner. Acho que muito do que acontece também, assim, né? Quando nós vamos falar para os nossos, talvez nem clientes, para os nossos prospects, do que é Databricks, como que a gente pode ajudar, nós nos deparamos com um legado gigantesco, né? Então, eu tenho um Data Warehouse on-premise com muita informação lá e não é do dia para a noite para a gente migrar isso, né? Só que aí nós mostramos a plataforma, normalmente o cliente gosta, adota, começa a utilizar, alguns processos já estão dentro do Databricks, mas tem muita coisa que está no legado ainda. Como que eu posso já utilizar a plataforma Databricks para trazer os benefícios da governança, mas aplicada ao nosso legado? Tem como fazer isso de alguma forma dentro do Databricks? Perfeito. Excelente pergunta, Julie. E tem sim, tá? Então, que nem a gente comentou agora, a nossa ideia é conseguir centralizar tudo e unificar. Mas a gente sabe que nem sempre dá para ter, desde o início, tudo em um lugar só. Então, às vezes, até mesmo para clientes que já estão uma parte no Unity, uma parte com Delta, ou até com um Iceberg ali em Parquet, a gente ainda vê, que nem o Juliandro falou, alguns outros dados em outros lugares. Pode ser de alguma área que não conseguiu migrar, alguma área que tem certa independência e ainda mantém o Redshift, mantém o MySQL, um Snowflake que ainda roda ali. E aí, para isso, a solução que a Databricks trouxe com o Unity é o Lakehouse Federation. Então, é basicamente o que a gente chama de federar algumas fontes de dados para trazer elas também para aqui para o Unity Catalog. Então, a ideia é que você consiga ter uma visão unificada, que você já consiga trazer a governança do Unity, com tudo isso que o Juliandro falou, de column masking, de row level security, também para dados federados. E isso consegue acelerar muito a entrega de valor aqui, porque não só você consegue fazer queries nesses dados, como você já vai conseguir fazer joins entre tabelas que estão, por exemplo, em um Redshift, em um Snowflake e no Delta Lake. Então você conseguiria unificar tudo isso e já habilitar as features de GenAI que o Databricks tem, tanto para governar melhor os seus dados, quanto também para melhorar a usabilidade deles. Então, de modo bem simplificado aqui, a gente tem essa possibilidade de trazer, já é disponível em todas as clouds, tá? Em várias regiões aqui, em todas as regiões que a gente tem, um banco de dados e data warehouses com cobertura e um desempenho feito por pushdown, que a gente já explica qual que é a ideia do pushdown aqui, e com a forma de conexão segura, utilizando aqui
o OAuth para alguns tipos de conexão, como Snowflake, um Azure AD para conexões no ecossistema Azure, e a gente já vai mostrar, mas basicamente cada conexão vai ter ali a forma, ou mais de uma, de se conectar com o Databricks, com o Unity aqui, tá? Como que esse pushdown funciona, que a gente fala, ou de forma mais até ampla, como que o Lakehouse Federation funciona aqui, né? Porque a gente sabe que às vezes sistemas diferentes, então se a gente voltasse aqui, o SQL Server ele tem um dialeto de SQL um pouquinho diferente do Redshift, e ele pode ter funções que não existem no MySQL aqui. Então, o que que a gente faz para fazer com que isso tudo converse? O usuário, ele vai fazer uma query diretamente no Databricks. Então, essa referência aqui é uma referência estrangeira, esse from customers. Você está fazendo uma referência a um catálogo estrangeiro, que a gente já vai mostrar como é que faz essa catalogação. E aí o Databricks, na query, faz a tradução do que você escreveu em SQL compatível com Databricks para o SQL que é compatível com o banco de dados do destino. E aí, no destino, a gente delega, e esse aqui é o conceito de pushdown aqui, várias operações, filtros, agregações, ordenação e algumas outras, para já fazer a maior parte da query no banco de dados da origem do dado ali e devolver a menor quantidade de dados possíveis para o Databricks. Isso para evitar ali, né, tráfego exagerado de dados. Então, é uma forma ali de você ter de realmente ter mais performance utilizando a federação aqui, essa ferramenta de pushdown. Aqui mostrando um pouco como funciona, a gente vai no catálogo, cria uma conexão, apertando ali no Create Connection, declara um nome para essa conexão e vai ali na listinha dos Connection Types. E aí a gente vai ver uma série de conexões. Nesse caso aqui, escolhemos o SQL Server, que tinha duas formas de conectar, o OAuth ou um usuário e senha. Depende aí de como está a segurança do banco que você está acessando. Aí você declara aqui as coisas básicas do catálogo e consegue já dar as permissões para quem que tem que utilizar isso. Depois de fazer tudo isso, a gente já pode aqui ver direto no catálogo isso como se fosse um catálogo nativo do Databricks. Ele só fica marcado ali como origem de SQL Server. E já pode utilizar o Genie, que a gente vai explorar um pouco mais à frente aqui também para fazer isso. Então, eu vou deixar esse loop só recomeçar, porque ele está um pouco rápido para a gente ver ali no início de novo. Catálogo, criar uma conexão, então Create Connection, coloca um nome e escolhe o tipo da sua conexão. Escolhendo o tipo da conexão, ele já propõe as formas de autenticação aqui para você se conectar com o banco de dados. Uma vez que você cria essa autenticação aqui, você já começa a escolher quais tabelas ou catálogos ou esquemas você quer trazer desse banco e para quais pessoas do Databricks você quer dar acesso para que eles consigam fazer query nesses bancos aí. E aí, o SQL Server, que não tem uma função de fazer perguntas utilizando português ou inglês aqui, né? Você precisa escrever uma query, já fica disponível para ser utilizado no Genie. E para quem não conhece o Genie, eu imagino que essa altura do campeonato a maioria já conheça, é essa interface aqui, que você consegue tirar dúvidas escrevendo coisas em inglês ou em português aqui e perguntar, por exemplo, qual é o valor médio de cada categoria de produto. E aí ele já devolve para a gente aqui um resumo disso, ele entende o que você está querendo fazer e faz a query no seu banco de dados buscando isso. Então, você conseguiria, em uma sala do Genie, conectar dados, por exemplo, do Delta, do Snowflake e do SQL Server em um lugar só, e o Databricks iria traduzir e unificar tudo, inclusive podendo fazer joins entre eles. O Genie também vale ressaltar, ele tem essa interface aqui, mas ele já consegue, ele tem uma API por trás, tá? Então você consegue conectar ele em aplicativos seus, você consegue conectar o Genie no seu Teams, no seu Slack. Então tem muitas formas aqui de trabalhar com o Genie e com a federação. As fontes de dados suportadas hoje, a lista é longa, a gente está sempre buscando trazer novas fontes aqui para a gente, mas
Basicamente aqui tem o MySQL, Postgres, a gente botou Oracle, Snowflake é o que aparece, Synapse aparece bastante ainda, o BigQuery, e ali no finalzinho o próprio Databricks. Tanto o Databricks já no Unity, quanto o Databricks no Hive Metastore. E esse Hive também inclui o Glue e o Hadoop. E aqui um padrão que a gente vê muitos clientes trabalhando, é que uma vez que você federa uma fonte, então, por exemplo, eu federei um BigQuery aqui para dentro, você percebe que os usuários vão querer começar a consultar aquilo com frequência. Aí, para simplificar, em vez de você deixar eles ficarem sempre batendo naquele BigQuery, naquela instância, você que está ali criando a plataforma, né, orquestrando a parte de governança, você domina um pouco mais a narrativa. Aí, como é que você faz isso? Você cria uma visualização, uma view materializada desse dado. E aí você garante uma latência consistente, mas os seus usuários vão estar batendo direto na view materializada no seu Databricks aqui e não direto lá no BigQuery ou direto no MySQL. Então, isso acelera algumas transformações complexas, porque você tira essa complexidade ali, pode fazer algumas funções mais complexas também, e principalmente você reduz o acesso direto a esses bancos. Você garante aqui, a cada 3 horas, o dado vai estar atualizado aqui no Databricks também, porque a gente federou e fez uma view materializada, que está sempre trazendo só o incremental desse dado, e agora meus usuários consultam somente o Databricks aqui. Então, esse é um padrão que a gente vê bastante acontecer aqui na indústria, tá? E outra coisa muito legal é que não importa se é federado, se é tabela nativa do Databricks, isso vai ser considerado na linhagem, que é uma peça-chave da governança, que nem o Juliandro tinha comentado. Então, aqui vocês veem, por exemplo, que a gente tem uma tabela que veio do Postgres, ela foi conectada com outras tabelas para gerar uma tabela aqui no Delta, que está marcada aqui no meio em vermelho. E essa tabela depois ela pode ser utilizada para gerar outras ou até para gerar modelos aqui. E aí, uma coisa que a gente fala bastante, né? Isso aqui, a gente está entrando ainda muito na governança dos dados, mas que nem a gente comentou, o Databricks ele não só está se potencializando com a IA, como ele também quer governar a IA. Então, vou devolver aqui para o Juliandro para ele explicar um pouquinho para a gente como que fica essa ideia de governar IA no Databricks. Boa. Antes da gente entrar nesse assunto, só vou trazer algumas perguntas aqui do nosso chat que estão bem interessantes. Acho que vale a pena a gente trazer para todo mundo aqui. Em relação ao Dini, né? A Gabriela perguntou: o Dini tem custo extra? A resposta é não, pessoal. Isso é bem legal, tá? O que você paga pelo Dini é somente o cluster de SQL que fica ligado para que ela vai gerar consultas, né? Vai disparar na base e trazer o resultado para gente. Então, o custo que existe de Dini é somente o SQL que normalmente já está ligado para outras finalidades dentro do Databricks, né? Então não tem um custo. Normalmente, quando nós trabalhamos com inteligência artificial, esses modelos de LLM, existe um custo de token, né? Que eu pago por a cada milhão de token lá, eu pago um valor. No caso da Gini, não existe esse custo. Então é somente o custo do SQL. Tem uma outra dúvida aqui que é interessante também ressaltar, que é o custo do Lakehouse Federation, que foi questionado aqui pelo Matheus. O Matheus perguntou qual que era o custo para a gente ter o Lakehouse Federation. De novo, não existe custo para o Lakehouse Federation, tá? O custo que existe é do SQL ligado também, que ele já vai estar ligado por outras coisas, para fazer query, para executar uma Gini, e você usa ele também para fazer o Federation. Então não existe um custo associado a isso. O que que é interessante? Como o Hiltner explicou ali, nós fazemos push-down computing, né? Então, o que ele utiliza de recurso computacional no lado do Databricks é muito pouco, porque o pesado mesmo, toda consulta ele delega lá para a origem, é executado lá e traz o resultado para cá. Então, além de não ter um custo associado ao Federation, ele ocupa muito pouco recurso e normalmente tu consegue usar uma computação que já está ligada, tu consegue usar para fazer o Federation. Então, é super Porque bacana aí. muitas vezes essas fontes de dados que a gente está federando, elas já meio que exigem você pagar um compute prévio e já está usando aquilo ali sempre, né, em vários casos. Boa. E aí, trazer um cenário que às vezes a gente vê assim, pode ser que
de bate-pronto, assim, na nossa cabeça fica um pouco abstrato, né? Pô, por que que eu ia fazer esse Federation trazer para dentro do Databricks? Imagina um cenário assim, quando eu perguntei ali no início, alguém aí tem demanda de IA? Todo mundo mandou o joinha aqui, né? Dizendo que tinha demanda de IA. Imagina tu ter uma demanda de inteligência artificial onde tu precisa fazer o que a Gini faz, que é um text to SQL, por exemplo, né? Onde tu pergunta em português e ela responde com o resultado de uma consulta SQL. Imagina que tem essa demanda ou tu vê essa oportunidade dentro da empresa, mas teu dado está lá num SQL on-premise ou num Oracle on-premise. Tu consegue fazer esse federation com poucos cliques, como o Hiltner mostrou, e consegue já colocar a Gini também com poucos cliques em cima dessa tabela que está lá. Tu não precisou fazer engenharia nenhuma. O dado continua lá. Tu já colocou a Gini e já entregou o valor. Depois tu vê para fazer esse processo de descomissionar o on-premise e trazer o dado definitivamente para o Databricks, mas tu entregou o valor muito rápido, entendeu? Então, isso é uma coisa legal que eu gosto muito de ter em mente quando a gente está trabalhando com dados, né? Que é entregar valor rápido. Às vezes, nós, como pessoas mais técnicas, pensamos em fazer o melhor processo, deixar tudo bonitinho e tal, mas o que importa no final das contas é a gente entregar valor rápido, né? Então, quando a gente faz isso, nós aceleramos muito uma entrega de uma solução de inteligência artificial dentro da companhia. E é bom para todo mundo. Beleza? Então, falando um pouquinho de AI agora aqui. Então, nós falamos ali, né, de Unity, falamos que o Unity é a única solução no mercado que consegue governar dados estruturados, não estruturados, modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Pode avançar, Redner, por favor. Aí. Nós temos uma solução chamada Model Serving dentro do Databricks, que ela me permite, além de eu usar os Foundation Models, os modelos de fundação, esses Foundation Models, são modelos que já existem nativamente dentro do Databricks, são soluções built-in. Então, nós temos parcerias com a Meta, com a Anthropic, com a própria Google, com Gemini, e esses modelos, eles já estão nativamente dentro do Databricks. Então, quem tem Databricks ali, for lá em Serving, no cantinho esquerdo, vai ver esses modelos disponíveis ali para utilizar no modelo Paper Token, onde eu faço as minhas interações com esses LLMs e eu pago conforme eu vou utilizando, pela quantidade de tokens que eu utilizei. Se eu preciso de mais throughput, eu consigo pegar esse mesmo modelo que já está ali como Foundation Model e servir ele numa computação dedicada. Eu paro de pagar os tokens e começo a pagar essa capacidade provisionada que eu defini dentro da solução Databricks. Tudo isso sem sair da solução, tudo ali dentro. Uma outra possibilidade também é eu trazer modelos externos, como o da OpenAI. O OpenAI não está nativamente como Foundation Model dentro do Databricks, mas se tu tiver lá o serviço, tu consegue trazer ele e servir ele, utilizar ele dentro do Databricks também. Um outro ponto que é bem legal também são os Custom Models. Nós temos aí o Hugging Face, que é bem famoso, acredito que a maioria aí já ouviu falar, já conheça, né? Com essa alta demanda que tem de IA aí, ficou ainda mais famoso o Hugging Face, né? O Hugging Face é um repositório onde nós temos diversos modelos ali de inteligência artificial, de machine learning, tem dataset também lá dentro, tem uma infinidade de assets lá dentro. Eu posso servir um modelo que está dentro do Hugging Face, eu posso servir ele dentro do Databricks também. Qualquer modelo que esteja lá. Existe uma biblioteca chamada Transformers e através dela eu consigo baixar esses modelos do Hugging Face e servir dentro do Databricks. Beleza? Mas lembrando, né, o nosso foco aqui é governança. Esse é o tópico da nossa conversa hoje, né? Por que eu estou falando de servir modelos? Porque isso tudo precisa estar governado, né? E aí pode avançar o slide, por favor, Hiltner? Como que eu vou garantir a governança se eu posso trazer modelos de qualquer lugar? Eu falei do Hugging Face lá, que eu posso ir lá e pegar qualquer modelo e servir dentro do Databricks. Como que eu garanto a governança disso, né? E aí a resposta da Databricks para isso é o AI Gateway. A Databricks hoje é a empresa que está melhor posicionada em entregar inteligência artificial em escala enterprise, garantindo todas os guarda-reios necessários para que vocês rodem inteligência artificial de uma maneira segura, dentro de um perímetro confiável, com todos os controles possíveis, né? E para isso, o AI Gateway ele vai te entregar a parte de login. Então, todas as perguntas feitas para um modelo de inteligência artificial, tu consegue persistir isso para que tu possa fazer uma análise do que está sendo perguntado, tanto para fazer uma curadoria disso e melhorar o teu modelo de inteligência artificial, né? Entendendo quais são as perguntas mais utilizadas, o que o pessoal está mais interessado, tanto para garantir isso, quanto para garantir que ele está sendo usado de uma maneira adequada. A parte de compliance também, que nós chamamos de AI Guardrails. Esses guardrails,
eles vão nos ajudar a inibir que alguns termos ofensivos, por exemplo, sejam utilizados com uma solução de inteligência artificial. Então é algo bem importante também nesse mundo novo aí que tem ganhado força a cada dia, né? A gente precisa ter esse tipo de controle. São alguns problemas novos que a gente precisa estar atento e resolver. Isso é uma coisa importante porque muitas vezes, quando chega uma demanda de inteligência artificial, por ser um assunto muito novo, muitas vezes esses assuntos eles passam batido. A gente não para se preocupar que eu devo me cuidar, eu devo ter cuidado com perguntas que possam ser ofensivas, ou então eu responder alguma coisa, como um caso que ficou famoso um tempo atrás, né? Que alguém perguntou para um chatbot da Chevrolet qual que era a melhor picape para ele comprar, e o chatbot da Chevrolet indicou uma picape da Ford. Então é algo que a gente precisa ter cuidado, né? Na hora de servir esses modelos, porque eles meio que têm vida própria, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Outro ponto que nós temos também dentro do AI Gateway é uma gestão do tráfego dos dados. Então eu posso delegar, por exemplo, 50% do meu tráfego para um modelo, 50% para o outro, para fazer um teste A/B, por exemplo, ver qual modelo está performando melhor. Ou eu posso fazer um fallback também. Então, se essa solução deu errado, qual que é o meu plano B? Qual que é o meu plano de contingência? Fui chamar um modelo, não deu certo, chamo outro modelo. Eu consigo ter todos esses controles também. E a governança toda amarrada, integrada com o Unity, respeitando todas as permissões que nós definimos lá. Então, com essa camada, por isso que faz sentido tu pegar o modelo do Hugging Face e servir dentro do Databricks, pegar um external model e servir dentro do Databricks. Isso tudo para tu ter essa camada enterprise de governança de dados em cima dos teus modelos. Então, esse é um grande ponto aí, um grande acerto da plataforma, né? Perfeito. E aí, E aí, continuando aqui, Hudson, por favor, vai lá. continuando nesse sentido também, pessoal, de como a gente governa a IA e agora também como a IA ajuda a gente a governar aqui, a gente entra um pouquinho na qualidade e classificação de dados. Então, o que que a gente enxerga como monitoramento de qualidade aqui? A gente enxerga que você precisa conseguir fazer esse monitoramento em escala e você precisa conseguir entender o perfil dos seus dados. Então, hoje, com o que a gente vai apresentar aqui, vocês vão ver que a gente tem monitoramento habilitado a nível de esquema e catálogo, e que ele é escalável e ele é inteligente, porque ele vai detectar as anomalias em todas as suas tabelas e tentar continuamente gerar insights para te ajudar nesse monitoramento. Enquanto o perfil dos dados, eles podem ser acompanhados também por uma solução que já está aqui há mais tempo na plataforma. A da esquerda é um pouco mais recente, a da direita é um pouco mais antiga, de Lakehouse Monitoring, que vai fazer uma análise exploratória de estatística do seu dado para te ajudar a detectar algumas anomalias. Então, no caso do Data Quality Monitoring aqui, que também é conhecido como Anomaly Detection, então detecção de anomalias, como que isso funciona? Eu estou aqui em um esquema, nesse caso o esquema chama Default, e abaixo dele aqui, na parte de Advanced, já vai aparecer para muitos de vocês isso, é uma função que está em beta, você tem a opção de habilitar ali. Então, com um simples toggle ali que você faz, um on-off, você já começa a avaliar a recência do seu dado, né? Então, freshness aqui ele quer dizer isso, é meio que o frescor, né, na tradução literal, que quer dizer qual foi a última vez que entrou dado novo aqui nessa tabela que você está acompanhando. E ele também vai te ajudar a ver a integralidade, então, quão completo está aquele dado com base no histórico dele. E no futuro, o que a gente está fazendo é lançar também segmentações para isso. Então, você vai conseguir habilitar essas duas coisas que eu falei, quebradas por alguns filtros que você queira colocar. Então, dando um exemplinho aqui, ele vai ter essa interface que a gente está vendo na direita, e em vez de você precisar definir uma regra por tabela, a IA vai detectar qual que é uma recência normal para a sua tabela. Então, por exemplo, ele entende que o esperado é que sua tabela seja atualizada a cada 3 horas, ou a cada 4 horas, ou a cada 12 horas. Depende muito de qual que é, de fato, a frequência que seus ETLs estão rodando. E ele vai marcando isso nesse gráfico aqui, e ele já fala, olha, meu próximo momento esperado de ter alguma alteração aqui no delta log dele, do transaction log, é que seja daqui a 3 horas. Se isso não acontece, ele já começa a marcar
como aquele dado estando mais estático do que o normal, que ele chama aqui de janela de stall, janela de stale window, né, basicamente. A integralidade vai ficar acompanhando o volume de linhas, se está alterando muito, tendo muito altos e baixos, se está saindo muita linha ou se entrou muita linha do nada. E a segmentação é aquilo que eu falei. Então, vamos supor, por exemplo, que você está acompanhando as vendas e você quer fazer um corte para entender qual que é a recência dos dados para um determinado fornecedor, como, por exemplo, o Walmart aqui nesse caso. Porque a gente sabe que às vezes pode ser que comece a entrar dado, mas o dado de um fornecedor deu algum erro e aí você não consegue ter essa visão se você olhar só a recência. Então, a ideia disso aqui é ter isso realmente já monitorado, tudo com um clique só, para já garantir aqui a qualidade das suas tabelas. E outra coisa legal é que isso também acompanha a linhagem. Então, quando você abre aquela linhagem que a gente já mostrou algumas vezes aqui, vai aparecer se uma tabela sua está com algum índice de qualidade deteriorado. Então, isso facilita muito você encontrar a causa raiz de algum problema. Aquela camada refinada, aquela camada gold que está um pouco estranha, você conseguiria ir fazendo backtracking visualmente para encontrar que a sua bronze, por exemplo, está com alguma qualidade deteriorada ali. Então, isso é algo assim que visualmente, realmente, a gente tem muito poder aqui. E é exatamente nesse caminho que a gente quer ir, de deixar visualmente fácil, para que não só o gestor da plataforma identifique que aquilo pode estar pouco confiável, mas tenha uma qualidade que é entendida por todos. Então, alguém, quando vai olhar aquela tabela, já encontra aqui que isso está marcado como verde, ou como laranja, ou como vermelho, em alguns casos. Dá para ver um dashboard aqui com mais detalhes também. E isso vai começar, a gente vai lançar em breve ainda, então a gente já está dando spoiler aqui para vocês. Mas isso vai acontecer até quando você chama essa tabela em um notebook ou em um SQL Editor, ele já vai aparecer que essa tabela que você está chamando está com algum data issue ali e pode gerar alguma complicação aqui para o que você está tentando analisar. Da parte de classificação, então a gente falou muito de qualidade, indo para classificação, a gente está agora com um agente embutido aqui na plataforma de governança. Então, assim como naquele a gente entrava no esquema e buscava na parte de Advanced o Data Quality, a gente tem nos catálogos agora uma parte Data Classification que pode ser habilitada. E o que é que esse agente de governança vai fazer automaticamente para a gente? Ele vai entrar nas nossas tabelas, ele vai olhar as colunas, e ele vai tentar identificar se dentro daquela tabela tem algum dado sensível, tem algum dado que não deveria estar ali. Então, um caso clássico que a gente vê assim é que várias vezes o time central sabe onde tem algum CPF, onde tem algum RG ou algo assim, mas conforme mais usuários vão usando e trazendo dado para a plataforma, às vezes se perde um pouco esse controle. E o outro caso que a gente vê muito é que a gente pode ter também quando você está com dados maiores. Então, por exemplo, você agora começou a trabalhar com transcrição de áudios de atendimento do seu cliente. E aí, na transcrição do áudio, pode ser que contenha ali o endereço do cliente, o nome dele, o CPF, e isso também tem que ser marcado como sensível. Então, o agente de governança ele vai ficar continuamente monitorando o seu dado, somente o que está entrando de novo, né? E vai te entregar no final um dashboard com essa carinha aqui, que está sendo constantemente atualizado. Aqui nesse caso, ele identificou em um catálogo inteiro, esse VIS2 aqui, 6 tabelas com dados sensíveis, que são de localização, nome, e-mail, telefone, cartão de crédito. Então, isso tudo aqui já vai ser também considerado depois para impacto, olhando a linhagem disso. Ele pode falar, por exemplo, que a tabela que está com o e-mail aberto, sem estar criptografado ou hasheado, é uma tabela que ela gera depois 5 modelos e mais 4 tabelas dependentes dela. Então, ela é uma tabela crítica e pode ter um impacto maior. E esse dash ele já vem construído para vocês, tá? Não precisa construir. Uma vez que você habilitou aqui, já habilita esse botãozinho aqui de See Results para ele começar a avaliar isso. Um ponto importante aqui, e que a gente vai entrar bastante nisso no Data AI World Tour, pessoal, é que essa primeira solução que a gente trouxe
aqui para vocês, ela está com um desempenho muito bom para bancos de dados dos Estados Unidos, de países que falam inglês. No Brasil, a gente está fazendo ainda adaptação e tropicalização disso para ele entender melhor, por exemplo, CNPJs, é, algumas coisas de RG que às vezes pode deixar passar, mas a gente vai mostrar no DTA World Tour como que já dá para fazer isso também para o Brasil, tá? E a outra coisa legal é que além dele criar esse dash para a gente, a outra ação que esse agente de governança faz é que ele vai incluir uma tag na sua coluna, avisando que aquela coluna foi avaliada como dado sensível. E como que a gente usa essa tag depois? E aí que vem o próximo passo aqui, que é bem legal, que é o ABAC. O que é o ABAC nessa sopa de letrinhas? O ABAC significa Attribute Based Access Control. E ele basicamente ele dá superpoderes aqui, né, uma escalabilidade enorme para quem está governando a plataforma. Porque você passa a poder fazer controles de acesso e de governança com base em propriedades do usuário, daquela coluna, daquele recurso ou do request que aquele usuário está fazendo. E aí isso se conecta com tudo aquilo que a gente falou antes, com privilégios que a gente falou, com filtros de linhas, com mascaramento de coluna, com modelos, com tabelas em dados, com dados federados, então a gente consegue trabalhar com isso aqui. Então vamos imaginar que a gente colocou o Data Classification para trabalhar em toda a nossa tabela, em todo o nosso catálogo, né, ou todas as tabelas, e ele marcou que 10 delas têm dado sensível. Então ele criou uma tag para aquilo. Aí o próximo passo que a gente faz com o ABAC aqui é que a gente cria uma regra falando que a gente quer que aquilo seja mascarado imediatamente assim que tem uma tag de dado sensível. Então, se a gente fosse trazer aqui esse exemplo, mais explicado aqui, né, o que que seria? A gente tem, por exemplo, um produtor de dado aqui, Flávio, que quer dar acesso a analistas para dados de vendas. Então, ele vai, nesse caso aqui, ele optou por fazer por código, e ele pode criar uma política. Ele quer dar uma política de permitir o select para o grupo de analistas nas tabelas do catálogo Business Unit que contenham a tag vendas. Então isso é super legal, porque agora, com uma regra simples, ele conseguiu definir que todos os analistas, qualquer pessoa que entre nesse grupo de analistas e qualquer tabela que entre com essa tag, vai respeitar agora essa permissão aqui. Só que aí o CDO ele pede uma coisa a mais. Ele fala, Flávio, antes de dar acesso a todo mundo, garante que isso aí tá mascarado, cara. Garante que tá tudo certinho aqui. E aí ele cria, então, aqui, dentro dessa mesma política, uma regrinha aqui, ó. Column mask, mask PII. E aí ele coloca que ele quer mascarar aqui dados sensíveis sempre que as colunas tiverem a tag PII. Então você colocou um agente para taguear suas colunas e depois você criou uma regra em cima do que aquele agente colocou para você. Então é super poderoso, assim, é uma forma bem legal de você ganhar escala fazendo aqui a gestão de permissões no seu ambiente e que também dá para fazer via UI. Então, super simples aqui, entrei no meu catálogo, M. Hiltner, cliquei aqui em New Policy, consigo escolher para quem vai ser aplicado, dá para colocar até exceções. Então, quero botar para todo mundo desse grupo, menos para o Juliandro, menos para o Hiltner aqui. Explica o que você quer colocar. Eu quero botar uma column mask se essa condição aqui for satisfeita. Hashtag PII. E você escolhe qual é a função de mascaramento que você quer colocar aqui. Então, a sua função de mascaramento pode ser hashear, pode ser transformar em asterisco, pode ser criptografar. Então, você consegue aqui brincar um pouco com isso e personalizar ao seu jeito. E falando de tudo isso, a gente está chegando aqui nos últimos 10 minutos, pessoal. A gente teve um lançamento bem legal que para a gente, e eu vou deixar o Juliano falar mais, governança de dados também é, né, descobrir dados. Você conseguir utilizar melhor os seus dados e garantir que a pessoa certa tem acesso ao dado certo num tempo bom ali, né, sem precisar sofrer para isso. Aí, Julie, consegue me explicar um pouquinho do que é esse Databricks One que a gente lançou? Legal, Hiltner. O Databricks One, pessoal, o que que acontece? O Databricks ele tem uma carinha técnica.
Quando a gente entra na plataforma, são vários menus. Ele tem uma cara que, para um usuário de negócio, por exemplo, pode dar uma assustada. Mas existem muitos assets dentro do Databricks que são extremamente úteis para usuários não tão técnicos. O Databricks One, ele é a nossa abordagem para fechar essa lacuna que nós tínhamos, de trazer o pessoal que não é tão técnico para descobrir e achar os seus assets que podem gerar insights para tomadas de decisões dentro da plataforma, né? Então, a ideia do Databricks One é trazer uma interface mais amigável para que as pessoas dentro da organização possam fazer seu data discovery, né? E aí pode avançar para a próxima, Hiltner, por favor? Ele está em private preview hoje, tá? Então, quem tiver interesse em testar essa solução, ver como funciona, pode procurar seu time de atendimento da conta e ver se existe a possibilidade de nomear ainda para o private preview dessa solução. Basicamente, a gente vai ter essa telinha que vocês estão vendo. Então, quem aí já trabalha com Databricks sabe que aqui está bem mais amigável, né? Praticamente parece a telinha do Google ali onde a gente entra para fazer uma pesquisa, né? Telinha do chat GPT, onde é simplesmente uma interface onde eu pergunto o que eu quero. Então, hoje o Databricks One ele tem a capacidade de encontrar Gene Space, que o Hiltner mostrou para nós, né? Que eu consigo pegar, inclusive, uma tabela que foi federada e fazer um text to SQL, né, perguntando em português, ela gerando SQL e disparando lá. Então, essas salas das Genies, elas estão disponíveis aqui para a gente fazer esse discover. Os dashboards do Databricks, que, pessoal, inclusive, reforço aqui, o AI BI Dashboards do Databricks evoluiu muito nos últimos 3 meses. Ele já está a ponto de vocês olharem para ele e se perguntarem se precisam de alguma outra solução de data viz a não ser simplesmente o AI BI Dashboards. Então, quem está um pouquinho longe dos dashboards ali do Databricks, dá uma olhada com carinho ali para ver como que isso está funcionando. Nós temos Drill Through, nós temos Cross Filter, diversas funcionalidades que endereçam 99,9% das necessidades dos usuários de negócio. Então, olhem com carinho ali porque está muito legal mesmo, tá? E lembrando que o DataVis, assim como nós falamos de Genie, como nós falamos de Federation, não existe um custo associado por usuário, não existe um custo para vocês usarem a solução de DataVis. E o nosso DataVis, o nosso ABI Dashboards, ele pode ser embedado em qualquer lugar também. Então você pode pegar e embedar isso numa intranet, pode usar onde quiser. Mas voltando aqui para o foco, então, essa telinha vai nos permitir pesquisar esses assets, nossos dashboards, a Genie Space e os nossos apps. Que nós também temos apps dentro do Databricks, servido, herdando toda a governança, toda a segurança do Unity Catalog e possibilitando que vocês façam o deploy de uma solução, de uma aplicação, sem se preocupar com a infraestrutura, sem se preocupar com a segurança, porque isso a gente cuida para vocês. Vocês simplesmente se preocupam em criar a aplicação de vocês. E nós cuidamos da governança da infraestrutura. Então, esses são os apps. Então, com o Databricks One, vocês vão poder encontrar esses apps, quais são os apps que existem dentro da minha companhia, quais são os meus dashboards e quais são as minhas Genie Space. Isso, com certeza, ao longo do tempo, vai ganhando cada vez mais corpo. Não, eu acredito que muito em breve as tabelas, todo o nosso catálogo, a gente vai poder pesquisar dentro de uma interface como essa do Databricks One aqui. Beleza? E aí, para deixar isso um pouquinho mais claro, no próximo slide, nós temos isso funcionando, né? Então, aqui no caso, eu estou clicando em um desses ícones, já estou abrindo aqui meu dashboard, inclusive mostrando um pouquinho ali de um dashboard dentro do IBI dashboard dentro do Databricks, né, onde vocês viram que temos mapas, temos um visual bem bonito. Ali nós acessamos também uma Genie Space, aqui um outro dashboard. Então é uma solução que vem para facilitar, né, deixar isso mais simples, esse discover das informações aqui, sem precisar entrar dentro do Databricks e se deparar com aquele menu que pode dar uma assustada para um usuário não técnico. Beleza, pessoal? Eu quero saber de vocês aí, se gostaram do que vocês viram aqui. Se gostaram, por favor, mandem um joinha aí que eu vou saber se vocês gostaram. Se vocês gostaram muito, mandem um coraçãozinho. Tiveram vários corações aqui, gente, né? Acho que deu bom. Boa. Gente, fiquei surpreso. Muita pergunta boa. É, obrigado demais pelas dúvidas aí. Vamos responder algumas aqui.
O Danilo perguntou se é possível federar o SAP HANA. É, o SAP é outro, realmente outro bicho aqui, viu, Danilo? Eu acho que a gente vai ter que fazer em algum momento um webinar dedicado para o SAP, porque eles têm muitas especificidades de como você consegue extrair dados de lá. Então, o caminho que você está fazendo pelo Data Factory é um caminho que a gente vê bastante, mas o que está virando arquitetura padrão com os lançamentos recentes, né, é que com o SAP empurrando cada vez mais a ida para o SAP S/4HANA, no Rise, a forma mais comum que isso vai aparecer agora vai ser via Delta Sharing. Então, o SAP tem uma solução que já está sendo lançada agora, anunciamos em fevereiro, está sendo lançada, de você compartilhar dados com Databricks sem custo de compartilhamento de dados, tá? Que isso é chamado, dentro de um produto chamado SAP BDC, o Business Data Cloud. Mas é um tema muito extenso aqui que a gente terminaria tendo que realmente dedicar um outro webinar para falar disso. Mas fica aí o convite para tanto chamar, pode me chamar no LinkedIn ou então chamar seu time de conta, que é algo que a gente tem estudado bastante aqui no Databricks, tá? O Databricks One não está dentro do app, tá, Beatriz? A gente está. Boa. Pode responder, Julia, acho que você marcou aí agora. Ah, boa. O Databricks One ele não está dentro do app, ele é algo novo. Nós temos um novo perfil de acesso chamado de Consumer dentro do Databricks, que é um perfil de acesso mais voltado para esse tipo de acesso, mais de usuário de negócio, não tão técnico, né? Então, quem estiver com entitlement do tipo Consumer vai poder ver essa interface do Databricks muito mais amigável ali para pesquisar os seus assets. Mas não é um app, tá? Ele já está pronto, não precisa servir ele fica como uma solução Databricks já prontinha. Boa. O Augusto também perguntou algo muito bom aqui. Para uso da classificação, tem algum custo associado e eu consigo monitorar? Nesse caso, tem sim, tá, Augusto? Então, para rodar esse agente, a gente precisa subir uma instância serverless, né? Então, não aparece no sistema de você essa instância subindo, mas a gente vai estar avaliando aquilo ali. Normalmente acontece que o primeiro avaliação dos dados ali históricos pode ter um custo maior no primeiro dia, depois ele estabiliza para algo bem pequeno ali no resto dos dias, conforme você vai atualizando os seus dados, tá? Isso vai ficar marcado como realmente ali data classification para você poder avaliar na tabela de billing quanto que está te custando isso. Então, você vai ter bastante visibilidade ali realmente de quanto isso está saindo, tá? Beleza. Uma outra pergunta aqui da Larissa, se nós teremos acesso à gravação de hoje, sim, e onde, né? Ela ficará no YouTube, no nosso canal Databricks Brasil. Procurem lá, tem muito conteúdo bacana, os nossos webinars sempre vão para lá também. Tem muito material de estudo com muita informação bem legal lá. Beleza, pessoal? Boa. Pessoal, nesses últimos minutinhos aqui, é, teve uma pergunta aqui sobre a qualidade, bronze, silver e gold, 100% ligada à camada. Não sei se eu entendi 100%, mas assim, a gente normalmente enxerga que bronze, silver e gold você vai ter um crescimento da qualidade, mas você pode já ter avaliação de qualidade em todas elas, tá? Então, por exemplo, você já pode ter um agente de classificação nas três camadas, mas você pode botar algumas verificações somente ali no na Gold, por exemplo, só na Bronze, se precisar olhar só a causa raiz. Então, isso vai muito da ideia ali realmente de como você quer trabalhar com isso. O tempo de refresh é parametrizado na plataforma. Não lembro qual refresh era esse, Júlio, você lembra? Acho que é em relação à tabela materializada. Ah, boa. Uma tabela materializada. Tabela materializada é boa, né? A view materializada. Boa, Ah, mas é assim. é parametrizado sim, tá? A gente pode configurar esse tempo e aí ele vai fazer o que nós chamamos de push down compute, né? Ele vai executar lá no lado do que foi federado e materializa conforme o schedule que a gente fez no lado aqui do Databricks. E aí com isso
tu não precisa mais voltar lá na próxima consulta que tu for fazer nela, tu não vai precisar voltar lá na tua origem, né? Não vai mais fazer push down compute. Vai fazer somente no momento de materializar essa view. Depois tu consome direto nela. Perfeito. Boa, acho que vai dar 11 horas, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um prazer Ah, aqui. veio uma última pergunta bem boa aqui, Hiltner, do Qual que é? Augusto. Eu consigo usar a federação para ter a linhagem da governança das tabelas deste banco externo? Sim, consegue. No momento que tu federou ela, ela vai aparecer como parte da tua linhagem também. E algo que está no forno, não tenho certeza se já está liberado, eu acho que está no Private Preview ainda, é a opção de tu criar a tua linhagem externa. Porque o Databricks, ele faz a linhagem de tudo que acontece no Databricks, ele faz a linhagem automaticamente. Mas está surgindo agora, está nascendo a opção de tu pegar a tua linhagem e cadastrar ela de forma manual dentro do Databricks. Ah, já confirmou que já tá aparecendo para vocês também, legal. Porque no nosso ambiente aparece antes as coisas aqui, Augusto. Às vezes a gente não sabe o que que já liberou ou não, né? Boa, que legal que já tá lá. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela participação, pelas excelentes perguntas aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que não é fácil separar um tempinho aí no nosso dia a dia corrido, né? Então, muito obrigado por nos prestigiar aqui e fico feliz que vocês deram alguns feedbacks aqui muito, muito legais. É isso. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.